Olha o tanto de cadeira vazia num domingo de manhã e nós só temos um culto na semana, o domingo. Qual é o coliseu que tem parado a igreja hoje? É os seus tantos compromissos? É a sua falta de, sei lá, de desejo de estar na igreja? Qual é o coliseu da igreja hoje? Quais são os leões que têm parado a igreja? É a sua falta de tempo? São as suas desculpas? O que tem parado a igreja hoje? A gente nem precisa de coliseu, de leão, não. Hoje, coisas muito mais simples já têm parado a igreja. Já tem paralisado o avançar da igreja. E, querendo ou não, a responsabilidade somos nós. A responsabilidade é nossa. Vocês não sabem o quanto me entristece olhar para essas cadeiras vazias e ver que um monte de gente poderia estar aqui e escolheu não estar. O pastor falou aqui que tem muitos lugares no mundo onde a igreja é perseguida, onde pessoas não podem se reunir para falar de Jesus e ouvir sobre Ele. Nós temos liberdade, legalidade para isso e nós escolhemos não estar. O nosso coliseu hoje são os nossos tantos compromissos, são a nossa falta de tempo, a nossa falta de prioridade. Muitas vezes nós colocamos tudo na frente e ouvir ao culto e estar diante de Deus não se torna mais tão importante assim, não é tanta prioridade assim. Lógico, eu não sou insensível ao ponto de saber que existem excepcionalidades, mas a excepcionalidade não pode virar regra. E nós estamos normalizando não vir ao culto por qualquer coisa. Nós estamos tornando regra não vir ao culto por qualquer outro compromisso. Porque vir para a igreja já não é mais tão importante assim. Ele não gosta muito disso, mas vocês se lembram, alguns domingos atrás, a forma com que o pastor Rafa veio ministrar o culto aqui? Vocês se lembram? Para quem não se recorda ou não teve a percepção, ele passou mal a noite inteira, com diarreia, com vômito, não só ele, mas a sua esposa. Ele chegou aqui nitidamente abatido, pálido, não dormiu direito, mas ainda assim manteve o compromisso de ministrar a palavra de Deus, para mim e para você. Ele tinha todos os motivos para dizer, eu não vou, eu não posso. Mas conscientemente ou inconscientemente a régua foi aumentada. Sabe aquela sua dorzinha de cabeça que você não vem? Não tem mais desculpa. Sabe aquela dorzinha que você tem na barriga? Não é mais desculpa. Sabe a sua unha encravada? Não é mais desculpa. Fábio, você está muito insensível. Não, gente, não é insensibilidade. É que tudo hoje para a igreja. Se está chovendo, para a igreja. Se está frio, para a igreja. Tudo hoje faz e impede com que a igreja avance. Porque nós permitimos que isso aconteça. Porque a gente temos tantas outras coisas para fazer e aí... Sabe o que me entristece? E já que é para abrir o coração, eu vejo pessoas entrando aqui todo domingo e saindo da mesma forma, frequentantes do culto. Eu sempre repito isso e vocês vão ouvir hoje de novo. Vir para a igreja não te faz um cristão, te faz um frequentador de igreja. O que te faz um cristão é o quanto você reproduz daquilo que você aprendeu no domingo. Isso é ser cristão, um pequeno Cristo. Reproduzir aquilo que Ele tem nos ensinado. Só vir neste lugar e sair daqui da mesma forma não te faz um cristão. Quem é que estava no culto aqui domingo passado? Levanta a mão. Se eu te perguntar o que foi ministrado, você vai lembrar? E não só lembrar o que foi ministrado, você praticou aquilo que foi ministrado? Porque só o ouvir, a Bíblia tem uma passagem que diz que eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o que adianta? Você veio para o culto, você ouviu a palavra e saiu daqui do mesmo jeito, porque nem praticar aquilo que você ouviu, você praticou.
Então você entrou aqui e saiu do mesmo jeito. Eu tenho a oportunidade e a honra de ministrar a palavra, então eu fico aqui da frente, eu consigo ver todo mundo de frente. E eu também faço parte da intercessão, então quando eu estou lá atrás eu vejo todo mundo de costa. De costa ou de frente eu vejo a mesma coisa. Pessoas mexendo no celular, pessoas totalmente dispersas daquilo que está acontecendo no culto, pessoas lá fora batendo papo e conversando sobre sei lá o que é mais importante do que a palavra de Deus, do que o louvor, sobre quem está aqui. Uma falta de respeito gigantesca e enorme. É uma vontade de beber água incomparável, incontrolável. É uma vontade de ir no banheiro que não se mede. Oh, Jesus! Nós não podemos continuar entrando e saindo deste lugar da mesma forma, sendo apenas frequentantes de um culto. Nós precisamos cada vez mais reproduzir aquilo que o culto tem nos ensinado, para que cada vez mais nós venhamos ser pequenos cristos. Uma cópia do Senhor Jesus por onde a gente for e para onde a gente passar. Se eu sou aqui desse jeito, imagino em outros lugares. Se nem na casa do Senhor eu consigo ter o comprometimento com Ele e a responsabilidade com Ele, imagine em outras áreas das nossas vidas. O Coliseu não parou a igreja. Verdadeiramente, os leões não pararam a igreja. E é por isso que nós estamos aqui. Aquela igreja foi usada dessa maneira para avançar. Mas a de hoje nem precisa disso para parar. São muitos compromissos, muitas distrações. Existem muitas outras prioridades. E depois a gente não sabe por que algumas coisas acontecem tanto. Mas depois desse desabafo, vocês não vieram aqui só para me ouvir reclamar, mas que pelo menos a minha reclamação entre de alguma maneira no teu coração e faça com que você mude. Você pode até ir embora com raiva de mim, mas se você mudar esses pontos ao qual eu trouxe hoje, para mim já é o suficiente. Eu tenho aprendido cada vez mais que o Evangelho não é para nos fazer feliz. O Evangelho é para exaltar a Jesus. Se Ele for exaltado, você ficando triste ou alegre, chorando, com raiva, se Ele for exaltado, para mim é o suficiente. Você pode ir embora com raiva de mim, mas se Ele for exaltado com as minhas palavras de alguma maneira, eu saio daqui satisfeito, contente e alegre com aquilo que eu falei. Amém? Não seja só um frequentador de culto. Seja alguém que há diferença. Tiago, capítulo 1. Versículo 2 em diante. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 em diante. Diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará o Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Pode se assentar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te damos glória, damos graças ao teu nome que é santo e poderoso. Obrigado por este tempo, obrigado por este momento, obrigado pela tua palavra, Senhor Jesus, que será ministrada hoje neste lugar.
Obrigado pela honra e pela oportunidade que o Senhor me dá de falar sobre a sua palavra. Tira do nosso meio todo roubo, todo furto. Tira do nosso meio toda a inconstância, Senhor. Que as minhas palavras sejam as suas, Pai, aquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor fale conosco hoje, não o que nós queremos, mas sempre o que nós precisamos. Porque o que vem do Senhor é bom, é agradável e é perfeito, Senhor. Que os ouvidos estejam atentos, que os corações estejam abertos. Pai, que possamos ser ministrados pela Tua palavra. Sejamos alcançados por tudo aquilo ao qual o Senhor deseja para nós, em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu frisei exatamente o versículo 8, porque é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a nossa inconstância. E aí no versículo 8 diz: sendo indecisos e inconstantes em todos os seus caminhos. Assim como a onda do mar, que é levada para um lado e para o outro, é levado para um lado e para o outro. Muitas vezes a nossa vida como cristãos estão baseados exatamente nessa inconstância, levados para um lado e para o outro. Muitas vezes a nossa vida como cristãos estão sendo uma montanha russa. Tem hora que nós estamos lá em cima, super crentes, super espirituais. Pode vir o que for, que nós vamos bater de frente e vamos permanecer de pé. E tem dia que nós estamos tão lá embaixo, que nós não conseguimos resistir a nada. Eu costumo dizer que, muitas vezes, as nossas vidas vêm ventos tão fortes, tão impetuosos, ventos que eram para nos destruir, mas nós estamos tão firmados em Deus que esse vento não nos causa nada. Essa tempestade não muda quem nós somos. Essa tempestade não nos abala. Mas tem dias que vem uma brisa tão suave e tão fraquinha, mas é o suficiente para nos tirar do centro e da vontade de Deus. É essa inconstância como cristãos que muitas vezes nos impede de viver o incrível, o sobrenatural de Deus, de vivermos as promessas, os sonhos, os desejos dele para a nossa vida. Porque como é que eu vou entregar algo para alguém que é inconstante? Como que eu vou entregar algo e vou realizar algo na vida de alguém que não tem nenhuma constância? Se eu te entregar isso, eu não sei se eu vou te ajudar ou se eu vou te atrapalhar. Eu não sei se eu vou te abençoar ou se eu vou te amaldiçoar, porque dependendo daquilo que eu entregar na tua mão, é o pontapé que faltava para você nunca mais aparecer na minha face. Então essa inconstância a qual nós vivemos como cristãos tem nos atrapalhado de vivermos todo o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. A vida do cristão, ela é muitas vezes pautada pela inconstância, altos e baixos. Dias que estamos super espirituais e animados, outros dias estamos fracos e desanimados. Dias que enfrentamos gigantes e permanecemos de pé, e dias que pequenas coisas nos fazem cair. Repito, tem dia que nós enfrentamos alguns gigantes na nossa vida e a gente está tão cheio de fé, tão constante na presença de Deus, que esse gigante, ele não significa nada para nós. Esse problema que nós estamos enfrentando, ele é só um problema. E tem muitas vezes que a forma com que nós deveríamos tratar todos os problemas, os pequenininhos, nós potencializamos ele e colocamos ele num lugar que é muito maior do que ele realmente é. E aí nós esquecemos o tamanho do nosso Deus e só comparamos o tamanho do nosso problema. Problema, dificuldades, dores, todos nós vamos ter. Mas como nós vamos enfrentar esses dias ruins e difíceis, é o que vai mostrar quem nós somos. Vai mostrar o quanto nós somos constantes. Algo que o Senhor tem falado no meu coração é que precisamos deixar de ter uma vida de instabilidade e inconstância para vivermos tudo aquilo que Ele deseja para nós.
E a única maneira de nós deixarmos de ser inconstantes e vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós, só tem de uma forma disso acontecer: que você morra. Então o meu desejo para você hoje, que você morra. Quem é que já esteve no hospital, ouviu em filmes, sabe aquele aparelho que mede e monitora os seus batimentos cardíacos, a tua pressão? Não sei se tem um nome específico para isso, mas vocês todos sabem do que eu estou falando. Bom, monitor cardíaco, não estou tão errado assim. Então, enquanto a inconstância representa que existe, então enquanto tem inconstâncias, existe vida. Ora os batimentos estão lá em cima, ora estão lá embaixo, ora sua saturação está boa, ora ela está ruim, ora o seu oxigênio está bom, ora ele está ruim. Então temos essa inconstância. Então essa inconstância mostra que nós temos vida. Se vier uma linha constante, o que significa? É o que eu desejo para você hoje. Que você deixe de ter essa inconstância, para que você tenha uma constância. Mas essa constância significa morte. Sendo assim, morre. E a mensagem e o tema dessa mensagem de hoje é exatamente esse: na constância existe morte. Mas sabe, você está dizendo que nós somos inconstantes e que a inconstância é vida, e quando nós somos constantes significa que é morte. Sim, mas o meu desejo é que você seja cada vez mais constante, morrendo todos os dias para você mesmo, para que você possa viver o incrível, o sobrenatural, as bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes da palavra de Deus para a sua vida. Só que enquanto você permanece tendo vida, essa inconstância, assim como as ondas do mar, assim como a montanha russa, você jamais vai viver a plenitude da vontade de Deus sobre você, porque você está muito preocupado com muitas coisas. E quando você decide morrer para você mesmo, para suas vontades, para os seus desejos, para aquilo ao qual você acha que é realmente importante, e começa a deixar com que o Senhor direcione a tua vida, isso significa que cada vez mais você vai morrer. E o engraçado é que quanto mais você morre, mais vida é gerada. Quanto mais você morre, mais vida existe em você, mas não a sua própria vida, mas a vida do Senhor Jesus sobre você. Então o meu desejo é que você seja constante até morrer. Quanto mais eu morro, mais vida é gerada. João, capítulo 12, versículo 24 e 25. João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quanto mais eu morro, mais vida é gerada. Um grão de trigo, se ele for simplesmente jogado no chão, não vai acontecer nada. Para ele gerar vida, para ele crescer, ele precisa ser esmagado, ele precisa ser machucado, e aí você joga ele na terra e ela cresce. E naquilo que foi morte, o esmagamento, aquilo que foi morte, te apertar, aquilo que foi morte, tirar a sua casca, aquilo que foi morte, colocar para fora aquilo que está dentro, gerou vida.
porque ele vai crescer e no tempo oportuno vai haver a sua colheita e ele vai virar alimento e entre tantas outras coisas. Mas se o grão de trigo jogado no chão não for amassado, se ele não morrer, ele não produz vida. Eu já falei aqui outras vezes, quando nós pegamos uma folhinha de hortelã, e hoje eu tomei um chazinho de hortelã de manhã, gostoso, o cheiro é incrível, mas você só extrai dele toda a sua essência quando você esmaga ele, quando você machuca a folha, e aí verdadeiramente a essência que está nessa folha sai, quando você aperta ela, quando você mata ela. Para você fabricar um azeite, você precisa matar a uva, a azeitona. Eu vou falar depois. Você precisa esmagar a azeitona para que saia o extrato dela, para que ela venha gerar o azeite. A uva, a mesma coisa, para gerar o vinho, o suco, precisa amassar a uva. Então você entende que muitas vezes nós precisamos ser amassados, esmagados, para que saia de nós o que tem de melhor, para que tudo aquilo que não é bom seja deixado de lado e venha a ser usado somente aquilo que é a nossa essência. E qual é a nossa essência? Não é essa carcaça que nós carregamos, mas é aquele sopro de vida que o Senhor colocou dentro de nós. Mas para esse sopro de vida gerar vida, nós precisamos morrer. Morrer para nós mesmos. Repito, para as nossas vontades, para as nossas necessidades. Não que você vai abandonar tudo aquilo que você faz e entregar só para o Senhor e Ele vai se responsabilizar pelo demais. Não, não é isso. Mas você vai ter a consciência e a convicção de que quanto mais você morrer para você mesmo, mais você vai viver para a vontade dEle. E aí a vontade dEle é muito melhor do que a nossa. Nós estávamos conversando um pouquinho na aula hoje, quando o Senhor derrama sobre Salomão a sabedoria. Salomão ora ao Senhor, o Senhor pergunta para ele o que ele quer. O que você quer, Salomão? O que você pedir eu vou te dar. E para mim fica muito claro, o que ele pedisse, o que Salomão pedisse, o Senhor iria dar. E aí o que Salomão pede? Sabedoria. Sabedoria para quem? Pro benefício próprio? Ou ele pediu sabedoria para fazer algo muito maior do que ele? A Bíblia diz que ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Morreu para suas vontades, morreu para o seu querer, morreu para tudo aquilo que ele poderia desejar naquele momento, para ter uma vida conforme a vontade de Deus. E aí exemplifica isso que eu estou falando, quando nós morremos para nós e deixamos que a vida de Deus flua de dentro de nós. A vontade de Deus, ela é plena. Qual foi a resposta de Deus para Salomão? Eu vou te dar, além daquilo que você está me pedindo, porque você não pediu para você, você pediu para o meu povo. Eu vou lhe dar ainda mais isso, vou lhe dar mais aquilo. Então, quando nós morremos para nós mesmos, nós temos a convicção de que o próprio Senhor vai cuidar de todas as outras coisas. Então, o meu desejo é que você morra. Jesus, ele entendeu o significado de gerar vida com a morte. Mateus capítulo 16, versículo 21.
E só para antes de eu mudar o ponto, muitas vezes nós achamos que os desertos a qual nós estamos têm o objetivo de gerar morte em nós, tem o objetivo de nos tirar a vida. Vocês sabem, já ouviram falar que existe algo imprescindível para que a floresta amazônica seja da forma com que ela é? Ela é bonita, não é? É exuberante, não é? É cheio de vida, não é? Mas para ela existir é necessário de algo chamado fosfato. Não que ela não produza, mas como é uma região que tem muita chuva, muita umidade, não consegue, todo o fosfato que ela gera é consumido pelas águas. Então, para a floresta amazônica ser da forma com que ela depende do deserto do Saara. O que uma coisa tem a ver com a outra? Talvez nada, mas tem tudo a ver. Se um dia o deserto do Saara deixar de existir, a floresta amazônica deixa de existir. A floresta amazônica do deserto do Saara está a mais ou menos 5.000 quilômetros de distância. Mas existem partículas de areia que percorrem 5.000 quilômetros pelo mar, pelo oceano, e caem na floresta amazônica, que é exatamente o fosfato ao qual ela precisa para continuar sendo quem ela é, para que ela continue tendo vida. Só que se você imaginar que cada vez que o deserto leva partículas de areia dele, ele está morrendo um pouquinho, então a morte do deserto gera vida na floresta. A morte gera vida. Quanto mais eu morro, mais vida é gerada. Mateus capítulo 16, versículo 21. Jesus, ele entendeu o princípio de que morte gera vida. Desde este tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque eu não levo em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Jesus entendeu o sacrifício de gerar vida com a morte. Mas aí nós entendemos que o morrer é algo tão rejeitado desde sempre, que quando Jesus começa a falar sobre a sua morte, primeiro que os discípulos não entendem, ele tem que repetir de várias maneiras diferentes que ele iria morrer, que era necessário morrer, mas é algo tão rejeitado por nós morrermos, que o próprio Pedro o chama de lado e meio que chama a atenção dele: Senhor, que isso nunca vai acontecer. Nós rejeitamos tanto morrer que nós não aceitamos.
Pedro, ele não aceitou que Jesus tinha que morrer. E qual é a resposta de Jesus? Afasta-te de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas dos homens, não pensa nas coisas de Deus, nas coisas do reino. Quanto mais eu morro para mim mesmo, mais eu vivo para as coisas do reino de Deus, mais eu estou sensível e perceptível para aquilo que o Senhor deseja, para a vontade e o querer dele, porque enquanto as minhas vontades, os meus desejos prevalecem, eu jamais vou dar ouvidos ou vou entender quais são os princípios do reino. Jesus tinha claramente a convicção e qual era o seu propósito, que era morrer. E nós só estamos aqui hoje cheios de vida e vida em abundância porque ele decidiu morrer, porque ele decidiu ir para aquela cruz, porque ele decidiu ser esmagado, transgredido, transpassado, cuspido, machucado, xingado e mais um monte de coisa que você deveria levar em consideração todos os dias. O André falou sobre motivos para nós agradecermos, para estarmos felizes. Você respira, já é algo para você parar e agradecer pela cruz, porque você respira. A morte dele gerou vida e continua gerando vida até os dias de hoje. Mas eu repito, a morte era algo que era rejeitado, e Pedro tenta de todas as formas mudar e convencer Jesus que nisso não iria acontecer. Mas o morrer de Jesus era um propósito, e se ele morreu por um propósito, e se nós somos a imagem dele, se nós somos pequenos cristos, se ele morreu por um propósito, o nosso objetivo e o nosso dever também é morrer por esse propósito. E qual era esse propósito? Gerar vida. Porque ele nos amava de uma maneira tão incrível que não tem palavras que a gente consiga usar, consiga comparar esse amor por nós. E aí talvez o que mais se assemelha é o amor ágape, o amor sacrificial. O amor sacrificial gera vida, porque o amor sacrificial dele por nós na cruz nos gerou até aqui e vai continuar gerando vida em ainda quem mais vai ser acrescentado, em quem mais vai se achegar até ele. O amor sacrificial, o amor ágape. A Bíblia traz algumas diferentes traduções para o amor. Já foi dito aqui outras vezes, mas eu vou repetir. Existe o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor que se entrega. Existe o amor filéu, que é o amor fraternal, de amigo para amigo, entre irmãos. E existe o amor eros, que é o amor sexual, é o amor de um homem por uma mulher. Amor ágape, amor filéu, amor eros, amor sacrificial, amor de amigo, de irmão e amor sexual, tá? E para traduzir um pouco mais o que representa esse amor sacrificial e o quanto, quando nós entendemos isso, transforma a nossa vida, nós vamos ler João capítulo 21, do versículo 15 em diante. E guarda isso na sua cabeça: ágape, sacrificial, filéu, amigo, irmão, ok? João 21, capítulo 21, versículo 15, diz assim. Isso Jesus vai falar com Pedro, tá? Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João,
você me ama? João, filho de João, você me ágape? Você me ama sacrificialmente? Mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, filéu. Sim, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo como um amigo, como um irmão. Respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Você me ágape? Você me ama sacrificialmente? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, filéu. O Senhor sabe que eu o amo como um amigo, como meu irmão, Senhor. E Jesus lhe disse pela segunda vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Jesus: Simão, filho de João, você me filéu? Você me ama como um amigo, como um irmão? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo, filéu, como um irmão e como um amigo, Senhor. E Jesus ordenou: toma conta das minhas ovelhas. Deu para entender a diferença? Mas deu para entender o quanto Jesus ele é incrível? A partir do momento que ele olha para nós e vê que nós não temos condições, ou ainda não entendemos o que é o amor ágape, o amor sacrificial, ele abaixa o nível do amor dele até o nosso, para que a gente venha entender qual é o tipo de amor que ele está falando. Nessa passagem fica muito claro que Pedro não tinha convicção nenhuma do que era um amor ágape, do amor sacrificial. Mas lembra que eu falei? A gente ainda talvez não entendeu. E aí nós ficamos tristes. Porque muitas vezes a gente não entende aquilo que Deus quer, ou aquilo que Deus está pedindo, porque muitas vezes para a gente fazer aquilo que Deus quer e o que Ele está pedindo, vai contra a nossa vontade e o nosso desejo. Vai contra nós mesmos, contra a nossa carne. E aí nós ficamos tristes. Mas aí conforme nós vamos amadurecendo na fé, conforme nós vamos conhecendo quem Ele é, conforme nós vamos entendendo qual é o princípio e o propósito dele para as nossas vidas, nós vamos entendendo o que é o amor sacrificial, qual é o amor ágape. E depois dessa passagem, depois que o Senhor Jesus sobe aos céus, nós vemos que Pedro ele entende o que é o amor ágape. O que é o amor sacrificial. Porque depois disso a igreja começa a ser perseguida e ele não parou de falar da palavra de Deus. No seu primeiro sermão, 3.000 pessoas se convertem e ele continua pregando o evangelho. Começam a acontecer situações dentro da igreja e aí surgem os diáconos para ajudar os apóstolos nas necessidades do povo. Mas ele continua entendendo, aprendendo e continua fazendo. Mas o ponto alto de que ele entendeu o que é o amor sacrificial é exatamente quando ele morre. Quando ele morre, ele vai ser crucificado, o que ele diz? Eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. Amor ágape. Amor sacrificial, amor que se entrega, amor que não tem medo de morrer para gerar vida. Quanto mais nós morrermos, mais vida nós iremos gerar. Quanto mais nós entendemos que amar sacrificialmente gera vida, nós iremos muitas vezes deixar muitas coisas de lado, picuinhas, conversinhas, sabe, esse tipo de coisa que muito mais afastam as pessoas de quem o Senhor é do que aproxima. Se nós entendermos esse amor sacrificial, nós iremos deixar de fazer muitas coisas e começaremos a fazer muitas outras, porque nós entendemos o sacrifício e o quanto valeu. E o quanto mais nós nos sacrificamos, mais vida nós estamos gerando.
Nós somos responsáveis por gerar vida em outras pessoas. Só que para isso você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer para a tua vontade. Você vai ter que pedir perdão. Você vai ter que perdoar para gerar vida. Porque enquanto ainda tiver a sua própria vida aí dentro de você, mais vai impedir que você gere algo na vida de outras pessoas. E aí, nós estamos indo para o finalzinho. E aí talvez você possa estar se perguntando como eu posso fazer para matar o meu eu. Para você matar o seu eu, todos os dias, leia a palavra de Deus. Se constranja com aquilo que está escrito lá. Se constranja com pessoas que decidiram morrer para que nós viéssemos ter vida até hoje. Ore. Fale com Deus. Quanto mais você falar com Ele, mais você vai reconhecer a voz dEle. Quanto mais você reconhece a voz dEle, mais você vai estar sensível para fazer o desejo e a vontade dEle, e menos a sua. Temos que deixar de ser meninos e crianças na fé para sermos maduros espiritualmente. Para reconhecermos a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo que nos direciona, precisamos ser maduros. E tem um exemplo muito simples disso. Se nós pegarmos, eu já falei aqui outra vez, mas fica mais fácil para ser mais palpável para vocês entenderem. Se nós pegarmos a vida de Samuel, quando ele vai servir com Eli, ele era uma criança. Ele era criança tanto em idade quanto em sabedoria espiritual. Era uma criança imatura na fé. Deus chama ele e ele não reconhece a voz de Deus, e ele vai perguntar se era Eli que estava chamando. Deus chama a segunda vez, ele não reconhece a voz de Deus, ele vai perguntar para Eli, e a segunda e a terceira vez a mesma coisa. Mas por que ele não reconhecia a voz de Deus? Porque eu não posso reconhecer quem eu não conheço. Eu não reconheço a voz de quem eu não tenho proximidade. Se você apagar a sua agenda do celular, apagar os nomes, e se alguém te ligar, pela voz do outro lado você vai saber quem é ou não vai. Isso é relacionamento, intimidade. Eu só reconheço a voz que me chama se eu conhecer quem é esse que está me chamando. E como que nós conhecemos essa voz? Lendo a palavra de Deus, orando, falando com Ele. Essa é um exemplo de imaturidade. E um exemplo de maturidade. Paulo, quando ele fica cego no caminho de Damasco, ele entra na cidade. E ali ele fica orando durante 3 dias. E um homem vai lá orar por ele. Esse homem foi levado lá aleatoriamente. Foi uma coincidência? Não, Ananias estava em algum lugar. Vamos que ele estivesse em casa. E ele escuta uma voz chamando Ananias. Imediatamente a resposta dele foi: eis-me aqui, Senhor. Por que ele automaticamente se colocou à prontidão diante de Deus? Porque ele reconhecia a voz que estava o chamando. Isso nos mostra que ele tinha intimidade e relacionamento com Deus, ao ponto de ouvir a voz e não ter dúvida, e se colocar prontamente disponível. E aí Deus fala para ele: você vai na rua tal, na casa de fulano de tal, lá vai ter um homem chamado tal, e ele está orando. Aí o que ele falou? Senhor, mas esse aí não é aquele que tem cartas para perseguir os cristãos nas igrejas? Olha, foi uma conversa. Deus falou com ele, ele ouviu, reconheceu, ele responde para Deus, e Deus fala para ele, em outras palavras, é esse aí mesmo.
mas eu tenho um grande propósito na vida dele e ele vai padecer muito pelo meu nome. E aí Ananias vai lá, ora por ele, as escamas dos olhos dele caem, ele volta a enxergar. Ananias pega ele, leva ele junto para o templo, para as orações, começa a ajudar ele nessa caminhada cristã. Quanto mais eu conhecer o autor da vida, mais eu vou reconhecer a voz dele quando ele me chamar. Então, para você morrer todos os dias, para você deixar de ser inconstante, oração, palavra e jejum. Quanto mais você jejua, mais você vai estar matando a sua carne. Esse é o propósito do jejum: matar a carne e fortalecer o espírito. A carne pode até ser fraca, que eu não concordo, mas o espírito ele tem que estar forte. Jesus, quando ele é levado para o deserto, 40 dias sem comer, quando ele acaba e está saindo daquele lugar, ele é tentado com o quê? Com comida, porque a sua carne verdadeiramente estava fraca, ele estava com fome. Só que o seu espírito estava forte e vivificado ao ponto de reconhecer os pratos ao qual o inimigo estava tentando colocar para ele. Então, quanto mais eu conheço o autor da vida, lendo da palavra dele, falando com ele, jejuando e me matando, mais eu vou reconhecer ele me chamando e sendo direcionado para fazer a vontade dele. E quanto mais eu faço a vontade dele, mais eu morro para as minhas vontades. Quanto mais eu faço a vontade dele, mais eu morro para as minhas vontades e mais eu gero vida em outras pessoas que estão ao meu redor. O nosso objetivo é gerarmos vida e vida em abundância em todas as esferas que nós nos encontramos, em todos os lugares que nós frequentamos, os lugares a qual o Senhor ainda vai nos levar. O nosso objetivo é gerar vida. Vida através de um posicionamento maduro de cristão. Um posicionamento sem mimimi, sem biquinho, sem cara feia, para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos direciona e nos exorta. É essa maturidade a qual o Senhor deseja de mim e de vocês, para que nós venhamos fazer com que outras pessoas conheçam quem Ele é. E quanto mais pessoas o conhecerem, mais vida será gerada. Quanto mais a semente de nós mesmos morrer, mais vida vai ser gerada em outras pessoas. Eu repito como começou o culto. O pastor falou que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. Nós que não somos. E quanto mais eu morrer para esse algo que não é bom, mais eu vou viver para Ele que é bom. Eu fico imaginando quando João Batista ministrava e chamava todo mundo de bando de víbora. E o que mais me chama a atenção é que ele chamava todo mundo de bando de víbora. E no outro dia tinha mais gente ainda. Talvez ele não estava errado. E se ele pegava tão duro com as pessoas assim, e cada dia mais tinha mais pessoas para ouvir, o que ele carregava era muito real, era muito genuíno e era muito verdadeiro, porque as pessoas voltavam para ouvir de novo. Talvez a palavra de hoje seja dura, seja ruim de engolir, seja algo difícil de digerir, mas eu só te peço, além de ficar com raiva de mim, começa a também refletir sobre tudo aquilo que eu falei. Amanhã, ou quando você sair daqui, me dá o benefício da dúvida do que eu falei, talvez fazer sentido. E você pelo menos parar para refletir sobre o que foi dito e ver se faz sentido ou não. E volta semana que vem, em nome de Jesus. E não só volte, mas traga alguém junto com você. Uma vida de constância com Deus nos leva à morte e morrer para nós mesmos. Sendo assim, devemos morrer. Amém? Você está disposto? Eu não te prometo que vai ser fácil,
Eu não te prometo que vai ser gostoso, que vai ser legal. Eu te prometo que vai ser gratificante. O que eu posso te dizer é que vai ser muito gratificante. Ver que através da sua morte alguém conheceu a Cristo e essa pessoa teve a oportunidade de ser salva. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Verdadeiramente o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, e é por isso que nós estamos aqui. Nós também não pararemos, nós avançaremos, nós não retrocederemos. O pastor sempre fala algo aqui, que a morte de Estevão gerou Paulo. A morte dos mártires gera vida. O sangue derramado dos mártires gera vida. E eu não quero que você sangre, mas eu quero que você morra para que você gere vida. Para que outras pessoas entrem pelaquela porta convictas de que eles entraram num lugar aonde eles vão encontrar vida. Quantas pessoas já entraram aqui? Quantos de nós já entramos dentro deste lugar, precisando ser alcançados pelo Senhor? Você consegue se lembrar a primeira vez que você entrou dentro de uma igreja? E o que te levou até essa igreja? Eu consigo me lembrar o porquê que eu fui para a igreja. E os motivos que me levou até lá. E eu sou grato pelas pessoas que me receberam, que decidiram morrer para elas mesmas, para que hoje eu pudesse ter vida. Como eu falei, é gratificante. Nós somos os responsáveis para que pessoas entrem aqui, talvez precisando de você. E aí, através da sua morte, ela sair daqui cheia de vida, para gerar vida em outros lugares. Quantas famílias foram transformadas porque uma pessoa decidiu morrer? Talvez você está aqui hoje porque em algum tempo os seus pais decidiram morrer para eles mesmos, para gerar você em oração, para que você estivesse aqui hoje, para que a sua casa fosse restaurada e restituída. Talvez alguém teve que abrir mão de alguma coisa e morrer para ela mesma, para que o casamento continuasse e desse certo, para que os filhos fossem criados pelo pai e pela mãe. Talvez você só está aqui hoje porque alguém decidiu morrer para as frustrações e para dores que já teve e em outros lugares. E aí ela se permitiu. E aí você está aqui hoje por conta disso. Só por isso você já tem motivos suficientes para ser grato ao Senhor. Só por isso você já tem material suficiente para agradecer a Deus. Saia deste lugar hoje constante. Saia deste lugar hoje vivendo a constância de Deus. Saia deste lugar hoje vivendo a constância de Deus. Que você morra para gerar vida. Existem pessoas que estão esperando você morrer para que elas sejam tocadas pela vida de Deus que está dentro de você. Não perca tempo. Não perca tempo. Perdoe. Peça perdão. Não perca tempo com coisas que não geram vida. Não percam tempo com coisas que não têm gerado vida.
A nossa missão e o nosso objetivo é gerar vida em todos os lugares por onde nós passarmos e aonde o Senhor ainda vai nos levar. E a minha oração é que o Senhor te leve para que você seja a vida e a extensão dele em todas as esferas por onde você passar. A minha oração é que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas e elas sejam marcadas porque você decidiu morrer e elas vão ser cheias da vida que há em você, a vida que foi gerada através da morte. Pai, eu só quero te agradecer, Senhor, por cada vida aqui, por cada pessoa que o Senhor trouxe neste lugar. Dura é a tua palavra, mas o Senhor exorta todos os filhos ao qual o Senhor ama. E aqui estão os teus filhos, Senhor. Que cada um de nós tenhamos sido impactados pela tua palavra com a certeza e a convicção, Senhor, que quanto mais nós morrermos, mais vida nós iremos gerar. E o nosso objetivo e o nosso propósito é gerarmos vidas em todos os lugares por onde nós passarmos. Muito obrigado pela vida a qual o Senhor gerou em nós, Pai, mediante aquela cruz, mediante a sua entrega, pelo teu amor sacrificial, pelo teu amor ágape. Nós queremos, Senhor Jesus, apenas ser a extensão do teu amor por onde nós passarmos. Dentro deste lugar, Pai, a morte será gerada, morte para nós mesmos, para que a tua vida manifeste em cada um de nós. Nós sairemos daqui levando vida nas nossas casas, vida nos nossos empregos, vida no trânsito, vida, Senhor Jesus, por onde nós passarmos, em todos os lugares, nós seremos vida, nós seremos um canal de vida, porque nós entendemos que morrer, Senhor Jesus, para nós mesmos, gera a vida do Senhor em abundância, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos. Reflita nesta manhã. A palavra foi bem clara. Em verdade te digo, que se um grão de trigo não cair na terra, terra e não morrer, ele continuará só. Mas se ele morrer, ele dá vida, ele dá fruto. Eu tenho absoluta certeza que Deus tem um grande desejo de gerar fruto na sua vida e na sua história. Deus te trouxe nesta terra para você ser frutífero. Deus te trouxe nesta terra para dar vida. Em verdade te digo, se o grão cair na terra e não morrer, ele não dará fruto. A palavra foi muito clara, só existe vida após da morte. A morte do teu eu, a morte da tua vontade, a morte dos seus sonhos. E eu não estou dizendo que você não deve sonhar, eu não estou dizendo que você não deve construir algo, eu estou dizendo, se em verdade, o trigo não morrer, ele não gera vida. Hoje nós vivemos em uma sociedade totalmente egocêntrica, totalmente individualista, totalmente voltado para o eu. Mas hoje nós recebemos um convite, e um convite extraordinário, um convite de morte. Um convite de morte. E da mesma maneira que o pastor Fábio falou, eu estou falando primeiramente para mim, eu também recebi esta palavra: eu preciso morrer.
E eu tenho uma absoluta certeza que não tem um aqui dentro deste templo que não precise morrer para algo, que não precise morrer para o seu ego, que não precise morrer para a sua vontade, que não precise morrer para os seus sonhos ou pelo seu egoísmo. Hoje é manhã de morte, e você sabe aí o que você precisa morrer. Em verdade, eu te digo: o grão, se cair na terra não morrer, ele não dá fruto. Nós entoaremos uma nova canção. Deixa o Espírito Santo falar contigo. É o Espírito Santo que te convence, é o Espírito Santo que te convence do juízo, do pecado e da justiça. A quem tenho eu no céu, além de ti? Gere algo de vida sobre nós, Espírito Santo. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Queremos morrer para a nossa vontade, queremos morrer para os nossos desejos. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Se o grão cair na terra, E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres
das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, estou apaixonado. Eu poderia terminar fazendo um apelo, mas como o pastor Fábio disse, esta precisa ser uma decisão racional na sua vida. Eu oro para que você saia daqui desejando morrer para várias áreas da sua vida. A minha oração é que nesta semana você seja visitado pelo Espírito Santo e que Ele comece a te conduzir a morrer todos os dias. A minha oração é que nesta semana, através da sua morte diária, você comece a gerar vida. A cada dia que você morrer, você comece a gerar vida, comece a gerar milagre, comece a gerar a presença de Deus, comece a gerar o céu na terra, que você comece a gerar a vida na sua casa, que você comece a gerar o milagre na sua história. E que cada dia que você fosse despojando de você, algo do céu tome conta na sua história. A minha oração é que você não seja o mesmo. A minha oração é que a sua casa não seja a mesma. A minha oração é que a vida de Deus através da morte alcance os seus sonhos. Toda morte vencida gera vida. Toda morte vencida gera vida. Esta é a nossa oração. Esta é a palavra que nós declaramos sobre a sua vida. Esta é a palavra de vida, de morte, de vida sobre a sua história. Não existe nada melhor do que morrer através da cruz de Cristo. Não existe nada melhor na vida do que morrer em Cristo e viver a glória dele. Deus me trouxe uma percepção. E eu declaro isso sobre a igreja CIA. Cada dia que nós morrermos, nós geraremos vida. O pastor Fábio começou dizendo que muitas coisas têm distraído a igreja. O frio, a dor, muitas coisas. E eu não ia partilhar isso, mas eu quero partilhar para alimentar a sua fé. Na hora que eu peguei o microfone aqui, meu irmão, e não tem a ver com números. Vocês conhecem o nosso coração, vocês conhecem a maneira que nós trabalhamos. Não tem a ver com números, mas tem a ver com algo orgânico e saudável. Isso precisa começar em mim. Eu estou dizendo isso, que precisa partir de mim, precisa partir do Rafa, precisa partir do Fábio, precisa partir do Rafa Silva e das nossas famílias. E na hora que eu peguei o microfone, eu fechei os olhos e vi este templo lotado de gente. E eu com os olhos fechados, eu orando e imaginando e vendo essa multidão, e vendo as tendas se alargando, vendo o milagre de Deus alcançando, vendo as ações sociais tocando em vidas e vidas sendo transformadas, porque toda morte vencida gera vida. Cada dia que eu morrer, cada dia que você morrer, vai gerar vida. Cada dia que eu morrer, a vida será gerada, a glória será gerada. Esta é a palavra que nós liberamos sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja CIA. Toda morte vencida gera vida.
veremos este templo lotado, sim, nós alargaremos as tendas. Em verdade, eu te digo, se o semente cair na terra, não morrer, essa não pode gerar vida, mas quando ela morre, ela gera frutos. E eu declaro uma boa morte nesta semana para você e para mim. Eu declaro uma boa morte nesta semana para você e para mim. Nossa, o pastor está dizendo que eu vou morrer, sim. O pastor Fábio falou, eu declaro a morte sua nesta semana. E eu também declaro, o pastor Rafa declara, o pastor Rafa Silva declara, você vai morrer para a sua vontade. Sabe por quê? Toda morte vencida gera vida. Coloque a mão no seu coração. Pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? É só Ele que vai liberar algo sobrenatural na sua vida. O que fazer? Pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Senhor, obrigado por esta manhã. Que esta palavra gere vida na nossa, que gere morte e vida na nossa semana. Que nós venhamos provar desta palavra. Que nós venhamos provar desta palavra. Que nós venhamos provar desta palavra. Eu e você vamos provar desta palavra. Nós provaremos desta palavra em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Somos gratos porque o Senhor é a morte e a ressurreição. Terminamos grato por tudo aquilo que o Senhor é. E terminamos orando, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.